O vereador José Higino Correia de Oliveira Neto, atualmente em seu 4º mandato legislativo, é uma figura de destaque na Câmara Municipal de Limoeiro. Durante sua trajetória, Higino foi o primeiro presidente a realizar uma reforma geral no prédio da Casa Professor Agripino de Almeida, deixando um marco importante na história do legislativo local. Desde o mandato anterior, José Higino assumiu a liderança do grupo de oposição no município, representando com firmeza as vozes críticas e fiscalizadoras do cenário político limoeirense. Sua atuação consolidada reflete um compromisso com a democracia e com o papel de equilibrar os poderes no município. Para as pessoas, tem uma visão que o cargo de vereador só é aquele que está ali dando ajuda, resolvendo algum problema de alguém da área de saúde, da área de trabalho, há alguma questão de estrutura, né, nos bairros, um esgoto fora, que o vereador possa cobrar, fazer um requerimento e reivindicar do executivo a fazer determinadas coisas que estão sendo cobradas pela população. Muitas vezes o vereador é a ligação de fazer esse pedido. Mas também tem um outro lado do trabalho, que é o trabalho, como foi colocado aí por você, a questão de legislar, a questão dos requerimentos. Você tem que também estar atento à questão. Os projetos de lei que chegam na casa, nós temos que pegar a cópia, analisar, se puder fazer alguma emenda, a gente faz. E quando não pode fazer emenda porque vem com regime de urgência, ou se vier com caráter financeiro, nós, vereadores, não podemos alterar o que o executivo pede ou determina no projeto quando se trata de financeiro, dinheiro. Então, aí quando trata disso, a gente não pode nem aumentar, nem diminuir. O vereador, cada vereador tem 3 assessores. Né? Os assessores, na verdade, é o braço do vereador na ausência dele aqui, em alguns lugares, por exemplo. Onde o vereador não pode estar, é aí onde atua os seus assessores. É mais ou menos isso. Porque a realidade é que temos serviços extra-câmara que muitas vezes precisa de alguém acompanhar uma pessoa que está precisando dessa ajuda. E nesse sentido, nós temos às vezes que não podemos ir e determinamos algum assessor para ir. Temos chefe do gabinete e 2 assessores. Um trabalha mais externo, o outro trabalha mais interno. Então essa é a estrutura que cada vereador tem para fazer o seu trabalho. Vereador, isso aqui, esse prédio Agripino de Almeida, ele foi trazido para cá pela filha de Agripino de Almeida. Aliás, o prédio não, a Câmara veio atuar aqui. O prédio já existia antes com as madres, né, que aqui era a residência das freiras, mas depois, posteriormente, Áurea Bione, filha de Agripino de Almeida, acabou trazendo a Câmara para cá, mas ela passou por uma reforma drástica, digamos assim, e que 90% dessa reforma perdura até hoje. Ela foi na sua presidência. Eu tive a oportunidade de assumir a Câmara em 2001 e 2002, e naquela época eu senti a necessidade de transformar o plenário, que era só um lado do plenário, tinha uma parede no meio, e nós não tínhamos gabinete. Aqui era um salão único com vários gabinetes soltos. E esses gabinetes foram criados pelo senhor aqui? A parte de baixo, essa divisão foi. Existia um salão. E a gente tinha que ter uma área administrativa, que era em cima, de um lado de onde é o plenário hoje, e queríamos também construir os gabinetes para poder ter a estrutura de chefe de gabinete, assessor no futuro. E em 2000 a gente já via isso há 25 anos atrás, praticamente 25 anos atrás. A gente sentia, em 2001, quando eu assumi, essa necessidade. E por isso, tivemos a determinação... 2001 foi seu primeiro mandato? Foi, 1 e 2. 1 e 2. 2 anos primeiro, que depois eu... Não digo o primeiro mandato vereador, foi em 2001. 2000, na campanha de 2000. Já teve essa peleja, né? Foi. E tive a sorte, eu digo, o privilégio de ser presidente da Câmara, naquele momento que desejava fazer as mudanças estruturais, e conseguimos fazer com muito sacrifício. Não foi fácil. Inclusive sacrifício pessoal, né? Que a gratificação de presidente o senhor não recebia. Não. A presidência, a verba de gabinete, de presidência, nada foi recebido nos meus 2 anos. Inclusive eu cortei a minha mesmo, porque a gente precisava de cada tostão, cada real naquele tempo,
para juntar, porque foi feita toda essa obra com recurso próprio. Foi ainda comprar todos os imóveis, que até hoje 80%, 90% desses imóveis estão ainda servindo. Foi comprado há 24 anos atrás, mais ou menos, e até hoje está aí os imóveis, servindo as pessoas. Os gabinetes, a gente depois pôde fazer a estrutura de gabinete, porque tinha um gabinete para cada vereador. Tudo isso foi planejado, projeto de arquitetura muito bem feito lá em cima. O plenário ainda hoje é elogiado por todos. Acho que é um dos plenários mais bonitos aqui na nossa região aqui. Eu me arrisco a dizer que é um dos mais bonitos, mais bem organizado. Foi tudo bem estruturado. A arquiteta foi a doutora Cátia Carapeba, na época, fez um projeto belíssimo, na minha opinião, onde esse espaço deu para fazer os gabinetes, deu para fazer a estrutura administrativa e ainda a parte de trabalho, que é o próprio plenário e os salões de apoio, de reuniões, as comissões. Tudo foi feito nessa reforma. Quantos mandatos, vereador? Eu estou encaminhando o quarto mandato. O quarto, é tetra. Porque teve dois ou três que eu não participei. A reeleição eu não fui a candidatura, depois em 2008 teve a candidatura de prefeito, e depois teve mais uma eleição que eu não fui também. Aí depois fui convidado por uma pessoa para voltar, e voltamos aí 3 mandatos. A estrutura de uma Câmara é mais ou menos isso, a parte lá em cima que é o plenário, onde é discutida as leis, muitas vezes as pessoas não entendem a discussão de um vereador, com outras vezes é meio acalorada, embora Limoeiro, apesar de ter, às vezes, discussões verbais, mas nunca agressão física, nós temos o privilégio de ter uma Câmara que, apesar das discussões, mas tem harmonia entre os pares dessa casa. Nesse momento eu quero dizer que dar parabéns não só a esses vereadores dessas legislaturas, mas todos que passaram nessa casa, que construíram esse pensamento de aqui ser a casa da democracia, das divergências de pensamento, porque senão bastava eleger um. São 15, porque cada um tem um pensamento, defende uma categoria, defende um pensamento na área da educação, da saúde. E essa discussão, como você bem colocou, sempre estiveram no âmbito da discussão plenário, né? de lei, de artigo, de falta de exercício do executivo ter feito alguma coisa, uma cobrança, mas isso sempre nessa área que é discussões que faz o trabalho legislativo, mas nunca assim questão pessoal, né? Sempre... Quando termina a discussão lá, fica lá em cima. Alguns quando chega não entendem e a gente começa a brincar aqui embaixo, porque lá em cima quebra é a o gelo discussão aqui embaixo, de pensamento. Né? E aqui a gente não pode trazer para baixo a discussão e questão pessoais. Na verdade, aqui é a defesa da democracia, porque eu costumo dizer que se não tiver oposição, não existe democracia, porque passa a ser um lado só. E a democracia faz um papel importante, quando ela faz bem feita, feita a Vossa Excelência, quando está no plenário, é exatamente a questão de defender o contraditório, o diálogo. Ninguém pensa igual. Né? Então, se pensasse igual, todos os eleitores votariam só em um vereador. Então, por que tem essa distribuição? Porque cada um tem uma ligação maior com uma parte da sociedade, uma parte do eleitoral, seja na área de educação, seja na saúde, mas sempre existe essa divisão lá em cima de pensamentos. E como você bem colocou, e pensamento, a maior parte está com o prefeito, é da base do prefeito, sempre é assim, a maioria fica sempre na base do prefeito, mas existe a oposição, existem pessoas também para trazer o debate e a discussão para o plenário. E isso é importante. E às vezes o debate é importante, às vezes tem um pingo no exílio que preciso colocar. Quantas às vezes vem um projeto e nesse debate, nessa discussão, se consegue mudar um pouco, um ajuste no artigo, mudar um parágrafo. Isso é importante para as pessoas. Sempre tem alguém defendendo um lado. Um lado que, assim, para muitas pessoas acham que lá fora, às vezes, é defender o lado pessoal, mas não é. É defender o contraditório, às vezes, problemas que é preciso. O diálogo, defender o diálogo, porque nem sempre você está totalmente com a razão. Então, às vezes, você chega para mostrar, está faltando isso aqui, precisa colocar isso aqui vai dar problema lá na frente. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, e isso é muito importante para a população e para também, de certa forma, frear um pouco
o executivo, para seja quem for o executivo, independente de nomes, mas seja quem for, ele ter alguém que está, é muito direito para você, aqui vai prejudicar. Então, esse debate é que é importante. E acaba até às vezes evitando que, por exemplo, um executivo se complique com um problema por uma palavra mal colocada em um projeto. Eu acho que na minha música eu digo o seguinte, é fiscalizar para evitar o executivo não errar, né? Quer dizer, ele não errar. Então, se a gente mostra o erro antes, e muitas das vezes, se ele for aberto ao diálogo, ele vai ver que aquilo ali pode prejudicar ele na frente. E fazer a correção em tempo, para que amanhã ou depois ele não seja cobrado ou fiscalizado pelos órgãos competentes. Bom, e a gente tivemos aqui com o vereador Zé Gino, ele que hoje milita na bancada da oposição, fazendo seu papel há 4 mandatos, né? Um dos propulsores dessa última reforma da casa, né? E, doutor, muito obrigado por Houve várias reformas depois, mas assim, a reforma maior, a principal, foi aconteceu com a gente. Bom, e a gente agradece desde já você ter aberto a porta dos seus gabinetes para que a gente possa mostrar um pouquinho. Eu quero agradecer também a você, até que a importância desse seu trabalho, que muitas pessoas podem até não entender, mas esse seu trabalho é importantíssimo. Levar algo que muitas pessoas lá fora não iria saber se você não estivesse fazendo essa matéria, se você não trouxesse essas informações ao público. Vai vir hoje comigo, amanhã vai vir com outros vereadores. Exatamente. Então, cada um tem algo a acrescentar e isso é importante para que as pessoas entendam o trabalho do Legislativo, a importância e o tamanho que tem para que as coisas funcionem numa democracia, que evite diminuir o número de erros, e aqui a gente está para debater e defender aqueles que mais precisam.